Olá! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje falando sobre odontologia, temos aqui como convidadas doutora Priscila, doutora Salete, da PS Odontologia. Sejam bem-vindas aqui ao Resenha. Né? Vocês são, ambas trabalham com a parte de odontopediatria também. Eu vi assim, muita especialidade de vocês, né? Essa questão da odontopediatria também. Mas me conta um pouquinho mais, fale mais sobre isso. Priscila, como é que surgiu isso da tua clínica? Como que foi essa trajetória aí até chegar na PS Odontologia? Eu me formei e fui trabalhar muito longe de casa. E aí eu falava que meu sonho era ter um consultório perto de casa. Aí um dia chegando, eu passei na farmácia que tinha perto do consultório e ele falou, fala com a doutora Salete, ela tá com o consultório fechado. Aí eu liguei na maior cara de pau. Oi, tudo bem? Eu me formei, quero trabalhar com você, vamos conversar. Aí a gente marcou, conversou e ela me abriu as portas, me deu a oportunidade de começar lá. Que legal! Salete, então, já estava lá com o consultório há muito tempo, Salete? Já tinha vários anos que eu estava lá com o consultório montado, só que naquele período eu tinha feito uma cirurgia na mão e não estava podendo exercer. Aí quando ela apareceu, eu falei, olha, a grande chance é a gente fazer uma parceria aqui e continuar, né? E aí uniu e hoje está no patamar que está, né? Sim. E é legal quando essas coisas acontecem, né? Porque assim, poxa, vocês normalmente quando você fala assim, trabalham juntos, tem uma sociedade, alguma coisa nesse sentido, a gente pensa em amigos de longa data, não, é a coisa do destino meio que uniu ali. Eu comecei a trabalhar com ela, aí depois de alguns anos a gente formou mesmo a sociedade, e aí a gente reformou lá a sala e montou a PS Odonto. Que legal. E nessa época eu tinha feito especialização já de odontopediatria. A Salete atende orto, então encaixava muito, porque, né, ortodontia é a parte dos aparelhos, e adolescente e criança usa muito, né? E aí foi assim, foi crescendo. Não, e é engraçado que até nisso encaixou, né? Essa questão das especialidades, né? Sim. Bom, vou até perguntar para a Salete sobre isso. Doutora Salete, essa parte do orto, eu lembro, por exemplo, na minha fase eu usei aparelho, né? Também, mas era muito comum o uso de aparelho, tô falando aí de 20, 30 anos atrás, enfim. A gente usava muito aparelho. Hoje em dia, criaram novos... A gente quase não vê, às vezes, o adolescente. Parece que tem uns outros tipos... Mudou. O que mudou? A técnica, outro tipo de metodologia. Como que está isso? É que antigamente se tinha muito só a questão do aparelho fixo, né? Tá. Hoje em dia existem outros aparelhos, né? Que é a ortopedia funcional, que são aparelhos móveis, que já se a gente pega uma criança numa idade mais tenra, né? A gente consegue corrigir esses problemas já da idadezinha lá de 4, 5 anos para frente, né? E também, hoje em dia, também em alguns casos, existem os aparelhos invisíveis, né? Que são as placas de acetato, que são o que hoje em dia muita gente procura também, né? Mas ainda se usa aparelho fixo, dependendo da necessidade. E é interessante você falar isso com relação à idade, né? A mais tenridade, ali a partir dos 4 anos. Porque, às vezes, as pessoas têm aquela ilusão, têm aquela falsa informação de que para você usar aparelho você tem que ser adolescente já. Eu lembro que na minha época se falava muito que você tinha que estar já formado, no negócio de crescimento. Não tem nada a ver. Então aquilo ali é mito, né? Hoje em dia não. Hoje em dia realmente é muito mais fácil porque você corrige no crescimento, isso, né? Enquanto está tendo desenvolvimento ósseo, né? Os dentes estão terminando de se formar, você corrige uma mordida cruzada, você corrige uma criança que tem tendência a ter problemas de fala, né? Então você já encaminha muitas vezes até, né, para fazer fono. E antigamente não, antigamente realmente se esperava trocar todos os dentes. E vamos lá, agora pôr o aparelho. De pôr aparelho, né? Aí era muito mais difícil até para corrigir, né?
E muitas vezes tinha assim que se fazer exodontias, porque não extraía os dentes, porque não havia espaço suficiente e a criança já estava num período de crescimento que já estava meio estagnando. Ele iria crescer um pouco mais, mas em questão bucal era mais difícil. Ou né? seja, se pega ali naquela fase, né, Priscila, onde está ainda em crescimento, não há nem necessidade de você extrair, como era no passado, que você tinha que criar um espaço para poder alinhar, né? Você já consegue ir moldando ali. A gente consegue usar alguns aparelhinhos que expandem a boca, né? Que criam esse espaço. E hoje, ela tá falando dos invisíveis, né? A gente tem os aparelhos digitais, que você manda o escaneamento para a empresa e ela planeja aquela boca junto com o dentista e vem assim certinho. Se a criança usar, não tem problema nenhum. Não tem problema, é maravilhoso. E, ou seja, eu acho que os pais também precisam se conscientizar da necessidade de fazer um acompanhamento, né? Sim. Não só quando a criança está reclamando de uma dorzinha, de uma cárie ou isso e aquilo, né? Precisa fazer um acompanhamento desde quando começa a aparecer esses dentinhos. A odontopediatria tem o pensamento da prevenção, né? Então, o que eu converso sempre com os pais é que é melhor você prevenir do que tratar. É melhor trazer o filho no consultório para fazer uma limpeza, aplicar flúor, do que levar para fazer um canal ou uma coisa mais, né? Então, a prevenção na odontopediatria é fundamental. Uma coisa que eu vou contar aqui rapidinho para você, que até é uma curiosidade. Os dentes na criança, né? Diz que os dentes de leite e os permanentes já nascem meio que no osso, uma coisa assim. Por que eu tô te perguntando isso? A minha filha tem 10 anos. E eu lembro quando ela tinha um aninho e pouco, ela começou a andar. Ela caiu, bateu ali a boquinha, sangrou e tal e tal. Aí um tempo depois eu levei na dentista, quando ela já tava com a dentição e tal. E aí a dentista falou, ai, mas é o dentinho de cima que tá torto. Ela teve alguma queda? Falei, nossa, que coisa, né? A gente fala que é o germe do dente, né? Então, a criança nasce com os dentes descidos já formados para erupcionar. E aí, quando eles começam a erupção, vem o germe dos permanentes. Então, sim, se Steph, né, sofreu uma queda, consegue ter alguma alteração nesse permanente. Ou quando tem algum episódio assim, teve muita febre. Aquela criança que tem muita doença quando é pequenininha. Normalmente, os permanentes vêm com alguma alteração. Eu já ouvi falar sobre isso também. Não no meu caso, graças a Deus. Mas eu já ouvi falar sobre isso também, que às vezes tem crianças que têm problemas, outros problemas de saúde, que acabam influenciando na dentição, né? Isso. Da dentição permanente. Até eu falo que é um mito que o antibiótico causa cárie, né? Porque não é o antibiótico em si que causa a cárie, é o açúcar que tem nessa medicação. Então, aquela criança que toma muito remédio, normalmente ela tem cárie, não porque o remédio causa, mas porque o açúcar daquele remédio está causando aquilo. Ou seja, ela precisa ter um cuidado maior, no caso de limpeza, de escovação Isso. e tudo. E aí, assim, às vezes a mãe tá com a criança hospitalizada, não vai conseguir fazer a higienização correta, né? Ou às vezes não tem como naquele momento, e é por isso que causa essa cárie. E dentro ainda da odontopediatria, o que é mais comum? Porque a gente vê assim, criança tem medo, né? Aí tem uma máquina, um motorzinho lá, todo mundo tem medo. E a criança vai se habituando a isso também quando você começa a levar novinho? Ou já tem também outras técnicas, assim como tem também nessa questão dos aparelhos, que não tem mais barulho, que de outras formas de você tratar, de repente, uma cárie, alguma coisa, sem que a criança se assuste? A gente tem algumas coisas que são atraumáticas, né? Então, a gente usa alguns produtos para tratar essa cárie sem precisar entrar com o motor. E a gente consegue condicionar também a criança para ela passar por aquilo sem ter tanto medo, sem ter tanto trauma. Mas eu falo que o consultório é um ambiente assustador, né? Porque você entra nele, tem muita coisa. Então a gente tem que tentar trazer o lúdico dessa criança, brincar com a luz, mostrar que o jatinho de água, sabe? Tentar fazer com que tudo vire uma brincadeira ali dentro, porque ele é um lugar assustador. E aí, para aquela criança que já tem muitos traumas, né? Às vezes a indicação é fazer com sedação. Então, você seda para diminuir aquele estresse, diminuir aquela coisa, e aí você consegue tratar sem causar mais trauma do que ela já tem. Ou seja, vai depender do caso a caso, né? E não só do caso com relação ao dente, né? Mas a própria personalidade, ambiente dessa criança, né? Que não é diferente de um adulto, né? De que vai...
Pode ter trauma, mas vai. Eu já peguei uma mãe na recepção que falou assim, se você não ficar quieta, eu vou mandar a dentista te anestesiar. Eu, meu Deus, não faz isso. A menina já vai entrar apavorada na minha sala. Eu falo, eu tento sempre conversar com os pais de, vai em casa no dia anterior, trabalhando na cabeça. Ó, vai ser legal, a dentista vai te explicar as coisas, você vai cuidar do seu dentinho, vai sair com um sorriso bonito. Se já vem colocando medo, a criança, quando chegar na minha cadeira, já me vê como um monstro. Bem verdade, né? Não, eles criam toda uma mágica em trás. E quando você traz a coisa do lúdico, a criança participa, né? Porque eu acho que cria essa coisa do hábito, e aí do hábito você evita todo um problema depois na vida adulta, né? Isso. E qual é o maior problema que aparece dentro da odontopediatria? Eu acho que a cárie ainda é a número 1. A cárie, com certeza, é a número 1. E isso tem acontecido mais agora nessa geração? Você acha assim? Apesar que eu acho que, de repente, a doutora Salete vai conseguir explicar isso melhor. Por que eu estou dizendo isso? Vou até fazer um paralelo aqui com o que a gente vive hoje, né? As crianças e os adolescentes, hoje em dia, estão muito focadas no digital. Então, é só ali. E eu percebi que perde um pouco alguns costumes que se tinha e nas outras gerações. Que é essa coisa do escovar o dente, tal, todo mundo esquece, sabe? Isso acaba gerando um problema maior disso. Tem aparecido mais do que atualmente, do que em épocas outrora? Olha, eu acho que hoje em dia é um pouco mais até em função da própria alimentação que as crianças têm hoje em dia. Porque eu sou formada há 45 anos. Então, antes, os pais tinham um pouco mais de poder sobre os filhos. É isso que eu queria chegar. Em questão de alimentação. Então, assim, hoje vai ter arroz, feijão, salada, carne, né? E tem que comer. E vai ter um legume e tal. Hoje em dia, chega no consultório a criança com um monte de cárie ou dentinho de leite que nem cai, que você tem que extrair por uma dificuldade de não conseguir ele erupcionar o outro. Aí você fala para o pai, mas o que seu filho come? Ah, danoninho, ele come bisnaguinha. Eu falo, mas ele não come cenoura, ele não come maçã, ele não come... Ah, não, ele não gosta dessas coisas. E os pais hoje em dia não impõem muito. São raríssimos os casos, né? Existem, né? Que nem o Bernardo, filho da Priscila, bem, né? Vai escovar o dente, come direito e vai escovar o dente. E come de tudo, né? E eu acho que as crianças não mastigam, né? Isso. Então, porque eles vivem muito na pressa. Isso. E eu percebo que os pais também têm a sua parcela de culpa, porque eles já não têm tempo, né, de cobrar. Às vezes o ambiente de trabalho, e isso estamos vendo no mundo contemporâneo, com essa era digital toda, que era para facilitar, na realidade estão tirando costumes e coisas que a gente está perdendo às vezes o controle. Isso é uma impressão minha, não estou, né, criticando. Não, é real. Mas eu percebo isso em várias áreas. E reflexos que vai tendo na própria odontologia, na saúde, né, na psicologia, vai tendo reflexos em tudo. Muitas mães me falam assim, ele escova voando pra voltar a assistir o desenho, ou pra voltar pro joguinho. Pro joguinho é fatal, né? Escoveu correndo porque quer voltar pro joguinho. E eu falo, são 2 minutos, o tempo de uma escovação boa são 2 minutos, não é tudo isso. Mas parece que pra criança é uma eternidade. Aí cabe aos pais se impor, né? Falar assim, não, daqui o seu aparelho, que só vai pegar de volta a hora que você terminar de escovar direitinho. Eu faço uma coisa na primeira consulta, que é corar os dentes da criança para ela enxergar o que tá sujo. E todos os pais levam um choque de, meu Deus, como assim tá sujo desse jeito? Porque não vê, né? O biofilme vai formando ali, mas ninguém enxerga no primeiro momento. Já vê quando tá um negócio mais sério. E a hora que eu coloco o corante e a pessoa enxerga, ele se assusta. Fala, meu Deus, meu filho não escova. É complicado, né? Bastante. E adulto também vocês costumam atender ou não? Focou mesmo na questão do... Atendemos. Atendemos também. Sim. É que, assim, o forte seria mesmo a pediatria? Tipo... O meu, sim. A doutora Salete atende mais adulto do mais que eu. Mais adulto. Doutora Salete cuida de tudo também, né? Sim. Se precisar fazer um canal, vamos lá, né?
Também. Não, canal até ela que faz. Mas... Gente, é engraçado que vocês meio que se complementam, né? Sim. Profissionalmente, assim, o que uma faz, o que a outra faz. Sim. É interessante isso. Como que a vida junta as pessoas, né? Pra dar certo. E se encaixou muito, porque eu lembro que eu falei pra ela assim, Salete, eu até sei fazer prótese, mas eu não é minha preferência. Ela não pode marcar comigo porque eu adoro. Que legal! É bem isso. Nossa, que barato, gente. Ou seja, então adulto também. No caso, qualquer idade, quiser procurar, pode procurar. O que uma não atende, a outra atende, no caso, né? Vocês conseguem... Nós temos mais 3 dentistas que trabalham com a gente no Que consultório. legal. Então a gente consegue atender todas as faixas de idade. Ou seja, na realidade, vocês começou com a doutora Priscila procurando o espaço lá na doutora Salete, e hoje você já tem outras pessoas trabalhando na equipe. Isso. E qual que é o projeto futuro aí, Priscila? Não sei. Colocar uma meia dúzia de profissional lá, vamos montar um prédio, né? Eu falo que eu tenho vontade legal. de montar uma segunda unidade. Eu sempre falo isso pra Salete. Né? Eu queria montar uma segunda unidade e tal, mas eu tenho muito aquela coisa de eu tenho que administrar, eu tenho que estar ali, ver que tá dando certo, que elas estão trabalhando do jeito que eu quero que trabalhe. Eu acho que o olho do dono engorda os bois, né? Você precisa ter uma boa administração, porque eu falei isso já no podcast aqui, tem muita gente que é muito talentosa e às vezes peca no administrar, não consegue administrar aquilo ali, porque é diferente. Não é só você ter um bom trabalho, mas você tem que administrar o seu recurso, administrar o seu cliente, tudo isso, né? E você está certíssima nisso. E administrar é muito difícil. Porque eu lembro que eu fiz faculdade e ninguém falou que eu tinha que administrar um consultório. Então, assim, a hora que você começa ali mesmo a fazer, é muito difícil. A gente fez um curso, né, Salete? Pra começar a entender como é que a gente tinha que direcionar, quando a gente podia investir, quando não podia. É muito difícil. Não, inclusive você falando, eu lembrei aqui que teve um dentista aqui que falou sobre isso. Sobre mentoria para poder... de administração para outros dentistas e outros consultórios. Ele falou assim, comentou justamente isso, que na faculdade você não tem essa matéria. Aí você sai da faculdade, você se depara, claro, com a vida prática, porém, o compra de material, o como gerir essas questões, precificação e tudo, né? Não, controlar o estoque. Controlar o estoque é muito difícil, porque dentista tem muita coisa. Eu falo assim... E é tudo detalhado, né? Cada especificação, né? Não, você compra um pote de resina. Quantas você vai usar? Depende do tamanho do dente, tamanho da restauração, quanto tempo vai durar aquilo. A gente não sabe. É super difícil você fazer esse controle de estoque. E se você compra e deixa lá e vence, você joga fora um produto que é caro, porque não é nada de odontologia é barato. Então, eu acho que é muito difícil e a gente sai da faculdade sem saber fazer. Sem ter a menor noção de como fazer isso. Mas eu acho que vai surgir aí uma nova unidade muito em breve, né? Deus te ouça. Vontade a gente tem, né? Mas é legal. Eu acho que assim, eu acredito muito que Deus une as pessoas às vezes nos momentos adequados por algum propósito. E é muito engraçado, assim, interessante, né? Engraçado no bom sentido. E muito interessante a história de vocês. Como se conheceram, como que, né? Enfim, é muito, muito bacana mesmo isso. Então, sempre tem algum propósito na nossa vida que às vezes a gente não sabe qual é. Deixa seguir, né? Mas é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês aqui no Resenha Corporativa. Muito sucesso. E, né, muito em breve a gente vai estar falando aqui de novo no Resenha sobre a segunda unidade do PS Odontologia. Obrigada. E para quem quiser seguir também a PS Odontologia, tá aí passando na tela todos os contatos, canal de contatos, rede social. Vai lá. Mamães, levem seus filhos, vamos cuidar aí desde novo, né? Principalmente nessa parte do orto também, para não ter mais trabalho lá na frente. E é isso. Clica no sininho, dá um like, compartilha e até a próxima.